Lá vem a professora com Arquitetura e Arte Contemporânea no Vaticano. Antes da gente tratar do assunto específico desse vídeo, é preciso retomar alguns conceitos em relação à imagem e ao que ela comunica. Artistas como Arcimboldo, Dalí, Escher, entre outros, desenvolveram métodos com imagens de duplo sentido, onde a realidade se transforma de acordo com o nosso ângulo de visão ou nossa percepção. Existe também a pareidolia, que é um fenômeno psicológico que nos leva a buscar padrões. Isso faz com que a gente relacione formas aleatórias ou objetos do cotidiano com o rosto humano ou outras figuras. E aqui entra a polêmica da Sala Paulo VI no Vaticano. Esse espaço para audiências públicas comporta 6.300 pessoas e foi projetado pelo arquiteto italiano Pier Luigi Nervi, inaugurado em 1971. A sala abriga uma escultura com liga em bronze e cobre com 7 metros de altura, 20 metros de largura e 8 toneladas. O artista que criou a obra foi Pericle Fazzini. Ele se inspirou na Guerra Fria e numa ameaçadora hecatombe nuclear para fazer um Cristo que ressurge em meio a uma explosão atômica. E uma das polêmicas desse ambiente é porque as pessoas identificam a imagem de uma serpente quando olham o palco de frente, com colunas que se assemelham a presas e janelas vitrais laterais que parecem olhos. Também a textura das paredes e do teto tem um efeito visual que lembra escamas. E visto pelo lado de fora, o formato do prédio também lembra a cabeça de uma serpente. A visão do palco para o público sugere para muitos que as pessoas foram engolidas pela cobra, pela serpente, que simbolicamente na Bíblia representa o próprio Satanás. E aí a pergunta é: isso tudo foi intencional? Teria o arquiteto criado um projeto com duplo sentido ou é apenas coincidência, apenas pareidolia? Muita gente considera que tudo isso, essa coisa de serpente, é pura teoria da conspiração e apresenta argumentos bem racionais para referendar sua opinião. Por exemplo, o terreno onde o prédio foi construído tem forma trapezoidal e essa coincidência teria levado à adequação do projeto arquitetônico. O arquiteto, o Nervi, ele fez parte da equipe que criou a sede da Unesco em Paris. E aí ele teria sido influenciado pelas linhas dessa construção na França, que também tem o formato trapezoidal. Outro argumento é que inicialmente as janelas eram quadradas e foram se transformando ao longo de muitas reformas. Também no início foi pensado em janelas com esculturas com anjos voando para fora do prédio para levar a mensagem do Vaticano, até que colocaram as tais janelas vitrais com forma ovalada. Quem acha que é tudo coincidência também sustenta que essa imagem da cobra só aparece porque as fotos são tiradas com lentes que distorcem a imagem, o que não é o caso dessas fotos que eu coloquei aqui para vocês, que foram tiradas com lente normal. O que vocês acham? Lembra alguma coisa de serpente ou não? Observem as imagens. Mas a gente tem também a escultura, que é bastante polêmica. Intitulada de A Ressurreição de Cristo, ela mostra então Jesus ressurgindo de uma explosão, como eu já citei. O efeito visual, gente, é desagradável porque a distorção das formas parece lembrar entranhas, crânios ou almas infernais. Mas preste atenção na parte central aonde está situado Jesus. As linhas da lateral esquerda do corpo do Cristo formam um estranho desenho. Comparem aí as duas imagens. Quando a gente rebate a imagem, então, da esquerda do corpo de Jesus para a direita, numa simetria invertida, a gente tem um estranho resultado, porque aparece uma figura que lembra o demônio Bafomete. E parece que ele está cercado de crânios humanos. As pernas de Jesus Cristo parece que formam o focinho do bode. Olha aí as duas imagens, da direita e da esquerda. É muita coincidência, né? Aqui, gente, o detalhe na íntegra, como o construtor, como o escultor fez. Conseguem perceber agora que realmente parece que tem
uma imagem de uma cabeça de um bode ali, meio escondida, meio subliminar? Eu não sei qual o sentido de tudo isso, se é uma coincidência, se foi intencional. Tem muita polêmica, como eu disse, por causa dessas questões que eu apresentei para vocês. Qualquer coisa deixem aí nos comentários que a gente vai conversando. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal, deem um clique no sininho para ativarem as próximas notificações. Um abraço, que lá vai a professora.